Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Desejo um maravilhoso dia para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e, claro, para você também que nos assiste, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Como sempre, começo aqui. Desejo um dia verdadeiramente abençoado, um dia muito produtivo para você e para todos os seus, para toda a sua família. Vamos então aqui às nossas atualizações do dia. Hoje eu vou falar sobre quais as perspectivas para a volta do auxílio emergencial agora que foram eleitos os novos presidentes aí da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. 2. Vamos ver o que disse o deputado André Janones, o deputado líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, sobre uma possível volta do benefício. Vamos lá? Então vamos, mas antes de começar aqui com o pé direito, como sempre faço, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não tenha feito, a deixar o seu like neste vídeo e a compartilhar esta informação para nos dar aquela força para que a gente possa continuar trazendo conteúdo relevante aqui para você. Também é importante reforçar que o objetivo aqui do canal do Instituto Montanari é acompanhar todas as informações relativas ao auxílio emergencial, ao Bolsa Família e aos demais benefícios do governo para atualizar você que nos acompanha sobre o que vem sendo discutido. A gente entende que tem muita gente a essa altura do campeonato chateada, frustrada e até desesperada com essa situação amargurante que muitas famílias estão atravessando, principalmente depois que o auxílio acabou. Mas, infelizmente, não está em nossas mãos decidir isso. Nosso trabalho aqui inclui informar você que nos acompanha sobre todas as publicações oficiais e o que os principais agentes públicos estão cogitando, para que você possa saber quais as novidades podem vir por aí e estar o mais bem informado possível. A gente entende a frustração de algumas pessoas, mas não custa lembrar que falamos sobre os fatos e não sobre a nossa vontade ou sobre o que nós gostaríamos que acontecesse. Feita essa introdução, vamos direto ao que interessa, direto ao ponto, e vamos falar, claro, sobre auxílio emergencial. Com a eleição da nova presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, realizadas aí na última segunda-feira, o tema do auxílio emergencial voltou à tona com toda a força, enquanto candidatos em seus discursos iniciais, tanto o senador Rodrigo Pacheco, que venceu a disputa pela presidência do Senado, quanto Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, que agora é o novo presidente da Câmara dos Deputados, falaram sobre a discussão aí a respeito do auxílio emergencial e eles falaram que era uma das pautas prioritárias. Rodrigo Pacheco defendeu a criação de políticas de assistência social, sem ultrapassar ali, é claro, o teto de gastos. Veja então aí o que ele disse em seu discurso, antes um pouquinho da votação na sessão em que o elegeu, inclusive. Abre aspas. A despeito do compromisso da responsabilidade fiscal e do teto de gastos públicos de índole constitucional, temos uma obrigação de reconhecer um estado de necessidade no Brasil que faz com que milhares de vulneráveis precisem do atendimento do Estado, de modo que nos primeiros instantes, caso vossas excelências me outorguem o mandato de presidente, nós vamos inaugurar um diálogo pleno, efetivo e de resultados, porque isso é para ontem, para que se possa conciliar o teto de gastos públicos com assistência social. Fecha aspas. Vai vendo aí. Antes, ele já tinha sinalizado que entraria em contato com o Ministério da Economia para encontrar a melhor solução. Vamos ver a declaração dada por Pacheco antes de virar presidente do Senado. Olha só. A pandemia não terminou, há pessoas alcançadas de maneira muito severa pela pandemia e que demandam uma assistência do Estado. E é fundamental que haja um diálogo com o Ministério da Economia para se encontrar uma matemática possível, que eu sei que é difícil, de tentar compatibilizar o teto de gastos públicos com a necessidade de amparar pessoas que estejam vulnerabilizadas pela pandemia. Já o deputado Arthur Lira, em entrevista à CNN Brasil, afirmou que, olha só,
a sua primeira conversa com o presidente do Senado, declarando ainda o seguinte, abre aspas, o Brasil não aguenta o pagamento de milhões de pessoas com aquele valor. Então aí já sinalizou uma possível redução de valor. De uma forma ou de outra, existe hoje nas duas casas legislativas grupos estudando alternativas para ajudar a população mais vulnerável com projetos aí de renda e também de uma possível ampliação do Bolsa Família. Vale a pena destacar que tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, os novos presidentes são apoiados pelo presidente Bolsonaro, que comemorou a dupla vitória e acompanhará de perto os atos de Lira e Pacheco. As decisões vindas do Legislativo irão interferir diretamente nas políticas e gastos públicos, como a aprovação do orçamento para 2021 e a decisão a respeito do auxílio emergencial. De outro lado, o atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, que inclusive já foi ministro da Fazenda, disse em entrevista ao Valor Econômico que o auxílio é muito importante, inclusive porque ele beneficia a economia através da ampliação da renda, mas que, para que ele volte, é preciso encontrar, mais uma vez, espaço fiscal, ou seja, cortar despesas correntes para abrir espaço para que o benefício seja financiado. Fechamos 2020 com um déficit que corresponde a quase 90% do PIB brasileiro. Segundo Henrique Meirelles, essas despesas foram importantes para enfrentarmos ali um momento tão crítico quanto o que enfrentamos no ano passado. Mas, segundo ele, abre aspas, é preciso parar, é preciso ter um limite, fecha aspas. Em outras palavras, ele quis dizer que, apesar da importância do auxílio, o país não pode ficar aumentando o tamanho da dívida de forma indefinida. Então, é preciso que seja feito o dever de casa, de cortar gastos, para que seja possível encontrar verba para custear o auxílio. Segundo a jornalista Miriam Leitão, o Ministério da Economia estava tão convencido com a sua própria tese sobre a volta em V, a retomada em V da economia, que acabou não realizando o que ela chamou de engenharia fiscal para poder encontrar espaço no orçamento para o pagamento do benefício. Por outro lado, as razões que motivaram a criação do auxílio ainda existem, principalmente agora que enfrentamos um agravamento na quantidade de casos e, infelizmente, no número de óbitos. Ou seja, a crise tem se agravado, mas ainda não temos uma alternativa pronta para lidarmos com ela. Para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é preciso fazer esse ajuste de tirar dinheiro de um lugar para colocar em outro, caso a decisão seja de realmente prorrogar o benefício. Vamos ouvir a declaração dada por ele. Olha só. Tem que buscar uma solução, né? Se vai ser uma decisão do presidente para avançar isso aí, tem que buscar uma solução que não tenha um impacto dos maiores dentro da situação que nós já estamos vivendo. Tem que ter uma solução que você tira de um lado para colocar do outro, né? Como não poderia deixar de ser, quem também falou sobre o auxílio emergencial foi o deputado André Janones, que cobrou em plenário a votação do projeto de lei que prorrogaria o benefício. Vamos ouvir o que disse aí o deputado André Janones. Olha só. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, não se sentem representados por esse parlamento enquanto instituição. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, clamam lá fora, que tentam fazer a sua voz serem ouvida, mas são ignorados diuturnamente por essa casa. Foi assim que aconteceu quando esses milhões de brasileiros desempregados, vendo, sentindo a miséria bater à porta, clamaram para que essa casa pautasse várias matérias que de fato fariam diferença em suas vidas. Matérias como a prorrogação do auxílio emergencial, que visava garantir a esses brasileiros continuarem lutando por um mínimo de dignidade durante a pandemia do coronavírus. Porque me nego em admitir
um regime democrático onde a vontade do povo é absolutamente ignorada. Por outro lado, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, acredita que não é possível prorrogar o auxílio emergencial. Veja aí o que ele disse em entrevista à Rádio CNN, abre aspas. Há uma pressão pela continuidade do auxílio emergencial, mas não é possível dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há mais decreto de calamidade pública, que venceu em 31 de dezembro. Não há orçamento de guerra, que também venceu em 31 de dezembro. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, votada para 2021 e só podemos executar 1/12 do orçamento. Agora temos Lei de Responsabilidade Fiscal, teto de gastos, rigor fiscal e precisamos só gastar aquilo que nós estamos autorizados. Fecha aspas. Ele defendeu como alternativa a criação do auxílio, que é a verba prevista para o Bolsa Família, que atualmente é de 38 bilhões de reais por ano todo, seja ampliada durante a votação do orçamento. Como vocês podem ver aqui, muitos pontos de vista e muita gente falando de auxílio, mas na verdade, nada de concreto ainda, muitas intenções, promessas, ideias, mas nada de prorrogação até o momento. Vamos aguardar os próximos dias para ver qual será o encaminhamento dado ao assunto pelos presidentes eleitos tanto da Câmara quanto do Senado, assim como, claro, pelo governo federal. Seguiremos por aqui acompanhando diariamente os desdobramentos desse e de outros assuntos relevantes. Bem, então, para este vídeo, estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã. Volto a reforçar, como sempre, votos de um lindo e abençoado dia. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando, sempre. Valeu! Excelente dia! Forte abraço!